E aí, moçada, voltando então aqui para fazer a segunda parte dessa aula de ecologia, gravando aí para vocês. A primeira parte já está disponível lá, então quem tiver alguma dúvida de algo que eu vou falar aqui pode acessar lá, tá? Ou então pode mandar as perguntas aí também, como a gente já tinha combinado anteriormente. Ou se não conseguir postar nos comentários desse vídeo, manda aí através das plataformas aí que a gente vai disponibilizar. Então, só relembrando que essa aula aqui é uma aula sobre ecologia dos insetos, tá? Então, para quem de repente pegou essa e não assistiu a outra, precisa assistir aquela primeiro, porque na verdade aqui é só uma continuação, ok? Então, a partir daqui a gente vai falar aí sobre assuntos da sequência daquela aula, ok? Então, o primeiro conteúdo que a gente vai falar, estávamos falando na aula passada, se não me falha a memória ali, falamos sobre o fototropismo. Então agora a gente vai começar com o geotropismo. Falando com vocês sobre um pouco de geotropismo com relação aos insetos, é lógico, o geotropismo é um tipo de reação à gravidade, né? Como vocês estão vendo aí nas definições. Na verdade, quando a gente se refere a geotropismo, o que nos interessa bastante entender é uma relação do que os insetos podem ou subir ou descer em relação à gravidade. Sabemos que a gravidade sempre exerce uma força para baixo, né? Puxando tudo para baixo, para o centro da Terra. Um exemplo de geotropismo positivo é quando as larvas se aprofundam no solo. Um exemplo aqui é larvas de coró, né? O que a gente conhece como coró, que são larvas de besouros da família Scarabidae. Essas larvas elas têm uma tendência de descer, né? Mesmo sem saber a direção, sem saber exatamente o que, para onde estão indo, a natureza, né? Esse fator abiótico chamado gravidade vai indicar elas a direção. Esse daqui elas já sabem, elas nascem instintivamente sabendo se elas precisam descer. Assim como aqueles insetos que sabem que tem que se direcionar a favor da luz, fazem isso também. E o geotropismo negativo é quando os insetos sobem quando são aprisionados. Com ou sem luz, se você aprisiona eles, eles vão subir. Se você pegar eles e fechar algumas espécies de insetos que são geotrópicas negativas e fechar elas numa garrafa, fechar elas em algum tipo de recipiente, elas vão ficar voando e vão tentar ficar buscando a parte de cima sempre. Tá? Então, esse daqui também é uma reação instintiva a um fator abiótico. Nesse caso, esse fator abiótico é a gravidade. Okay? Outro tipo de tropismo é o fonotropismo, que é uma reação ao som. Mesma situação. Existe fonotropismo positivo e existe fonotropismo negativo. Um exemplo que eu vou passar aqui para vocês é o seguinte. Imagine a seguinte situação. Os insetos também reagem ao som. Lógico que não todos. Existem alguns que têm essa capacidade, existe uma estrutura para receber esses sons. Né? Insetos não têm ouvidos propriamente dito, como nós temos, mas eles têm estruturas chamadas tímpanos. Esses tímpanos variam nos locais. Alguns estão na tíbia anterior, alguns estão no abdômen, não na cabeça, né? Como nós temos nossos ouvidos. Nós ouvimos sons entre 0,02 e 20 kHz. Nossa frequência máxima de audição, então, é 20 kHz. Os insetos eles vão ouvir até 150 kHz, que são os chamados ultrassons. Exemplo de ultrassom é o que é emitido pelos morcegos. Os morcegos são animais, são mamíferos voadores, na sua maioria noturnos, e que, para se orientar, como à noite não tem luz, eles usam o que a gente chama de ecolocalização. Na ecolocalização, eles emitem ultrassons com a boca, lógico. Esses ultrassons vão e retornam e eles captam através das orelhas, aqui dos ouvidos e das narinas e conseguem interpretar a forma dos objetos, a distância, o tamanho e tudo mais. Então, algo chamado de ecolocalização. É similar àquele ultrassom que o médico faz para visualizar algum tipo de problema internamente, né, no abdômen, ou então na mulher grávida para ver o bebê e tudo mais, ele usa um aparelho de ultrassom. Os morcegos eles têm essa estrutura. Tá.
Mas por que eu estou falando de morcego se o nosso foco é insetos? Na verdade, muitas espécies de morcegos são insetívoras, quer dizer, elas se alimentam de insetos. Só que alguns insetos eles têm a capacidade de ouvir esses ultrassons. Então eles conseguem interpretar. Para eles, esses ultrassons, eles são repelentes. Tá entendendo? Então, é um tipo de fonotropismo negativo. Então, negativo porque é repelente. O morcego vem voando à noite, ele emite esse ultrassom. Quando o inseto consegue captar esse ultrassom, ele consegue fazer uma manobra e consegue fugir, consegue escapar desse predador. Então é um tipo de fonotropismo negativo. Mas existe também fonotropismo positivo, que é o caso da atraente sexual. Nós sabemos que cigarras, grilos, pernilongos, entre outras espécies de insetos, elas têm um padrão de comunicação, principalmente entre macho e fêmea, como atraente sexual. Então, nesse caso, a gente chama de fonotropismo positivo, porque vai atrair. O macho vai atrair a fêmea ou a fêmea vai atrair o macho e vice-versa. Todo mundo já ouviu falar do barulho da cigarra, dos grilos, pernilongos. Né? Não é canto, não existe uma estrutura vocal sonora no inseto. Existem estruturas para emitir sons. A gente não chama de canto, é um tipo de estimulação ou outro som, beleza? Então, o fonotropismo pode ser positivo ou negativo também, tá? Outra forma de tropismo é o quimiotropismo, que também é bastante interessante. Nesse caso, o quimiotropismo é mais relacionado com a alimentação. Embora tenha também outras formas, como a gente vai ver, alimento sexual e tudo mais, mas com a alimentação é bastante interessante. Né? Quimiotropismo é olfato. Basicamente, os insetos vão sentir cheiros, vão sentir esses odores. E eles têm uma capacidade de recepção de odores bastante interessante. Vamos lembrar aí de ter estudado já isso daí, que as antenas, né? As antenas são os órgãos sensoriais máximos dos insetos, através dessas estruturas que eles vão conseguir captar esses odores, que vão conseguir se comunicar. E esse quimiotropismo pode ser positivo ou negativo. Se ele for positivo, ele é atraente, quer dizer, aquele odor ele está atraindo o inseto, está chamando ele em direção. Ou ele pode ser repelente. Como sabemos que muitas plantas, vários tipos de substâncias que existem são repelentes para insetos, quer dizer, quimiotropismo negativo, tá? O nosso objetivo é mais falar das que são atraentes, o quimiotropismo positivo, ou seja, alimentação. O inseto ele vai procurar substâncias para alimentação através desse cheiro, desses odores. É o exemplo que está aqui na foto, um pernilongo, um mosquito, se alimentando de sangue, um inseto hematófago. Como que o pernilongo consegue encontrar sua presa à noite, sendo que não tem luz, não tem nada, ele não está conseguindo enxergar nada? Ele consegue captar e encontrar essa sua presa, melhor, esse seu hospedeiro, através do gás carbônico que é emitido pela pele. Então, assim, quanto mais gás carbônico, quanto mais ele consegue captar esse gás carbônico, significa que ele está mais próximo. A concentração de gás carbônico é maior próximo da pele. Então é aqui que ele vai conseguir achar. É dessa forma que ele consegue encontrar. Tá? Existe também atraente sexual, que a gente chama de feromônio. A gente vai estudar isso daqui numa aula bem específica sobre esses feromônios. Então nada mais é do que o sexo oposto, seja macho ou fêmea, vai emitir essa substância, vai liberar, e esse feromônio é específico, cada espécie tem o seu feromônio sexual, que é algo bem complexo, e o sexo oposto, vamos pegar o exemplo, se a fêmea produz esse feromônio, o macho consegue captar e consegue, através da concentração dessa substância no ar, ele consegue se direcionar até a fêmea. Tá? Isso aqui para nós, na entomologia agrícola, é bem importante. Vamos ver isso aí em uma aula específica, porque a partir disso daqui nós temos toda uma metodologia de controle, que é o chamado controle comportamental, ok? E, por fim, aqui, esse quimiotropismo, nós temos o quimiotropismo direcional, ou seja, simplesmente ele se orienta em direção a essas substâncias. Não com objetivo sexual, talvez não com objetivo de alimentação, mas ele seja simplesmente um atraente, essa substância química seja atraente. Tá? Isso aqui, gente, tudo tem importância, porque toda essa informação aqui, para cada espécie, né,
é algo extremamente particular daquela espécie, a gente tendo esse conhecimento dentro da entomologia agrícola, nós conseguimos melhorar as estratégias de manejo. Né? Controle de pragas, ele não se faz apenas através de controle com inseticidas, ele se faz através do conhecimento dos insetos, conhecimento das espécies, conhecimento das formas de alimentação, de todo o comportamento sexual, de o que atrai e o que dispersa ele. Tá? Então, mais um exemplo aqui de fatores, né, químicos, ou nesse caso bióticos e abióticos, que interferem na vida dos insetos. Okay? Sequência, então, nós temos aqui o tigmotropismo. Interessante, esse daqui é outro tipo de reação, que é uma reação ao contato. Como assim? Pode ser que o inseto use o tato também, né? Vamos lembrar de ter visto em outras aulas, em outros momentos, que os insetos têm todos os sentidos, assim como nós temos: tato, olfato, paladar, audição e visão. Então eles também usam o tato. Tá? Exemplo, ele pode permanecer paralisado, né? Tá tranquilão lá, e ao contato com alguma estrutura ou em contato com ele reage. Ele conseguiu perceber. Tá? E um exemplo que tem bem bacana e bem interessante sobre isso, de maneira mais prática, com relação às pragas agrícolas, é da broca do café. A broca do café é um besouro, é um coleóptero, que ele se alimenta única e exclusivamente do café, do fruto do café. É do desenvolvimento das larvas desse daqui. Então, tá aqui o fruto, tá aqui uma esqueminha dele. Imagine que lá no meio tem a semente, né, que é o grão do café, que é o que nos interessa do ponto de vista comercial, tá? Então, a fêmea, que é um besourinho, ele vem caminhando no fruto do café. Isso daqui pode ser à noite, pode ser qualquer horário. Quando ela chegar aqui nesse ponto, ela vai entrar em contato com essa estrutura aqui, ó, com essa depressãozinha, esse buraquinho que é deixado pelo cálice floral. Lembre-se que, quando vocês estudaram lá a morfologia vegetal, vocês lembram que o fruto nada mais é do que o ovário da flor desenvolvida. Então, esse ovário ele fica com esse sinal aqui, essa estrutura que é do cálice floral. A broca vem caminhando, encostou ali, ela para. Ela sabe que é ali que ela vai ter que fazer uma galeria, então tem que cavar até lá o fundo. Chegou no fruto, ela coloca os ovos e aí sai. Daqui esses ovos vão eclodir, vão consumir e aí vão fechar seu ciclo de vida. Lembrando que esse fruto de café está prejudicado. Esses grãos de café aqui estão prejudicados. Perdeu todo o seu valor comercial porque não vai ter colheita. Tá? Então, um exemplo de tigmotropismo, okay? Reação ao contato. E aí, o termotropismo, que também é uma reação a um fator abiótico, que nesse caso é a temperatura. Como é que funciona? Existem outras espécies de insetos que são hematófagos também, como é o caso dos barbeiros, que são percevejos e se alimentam de sangue. Algumas moscas que podem se alimentar de sangue ou não. Elas podem fazer sua postura na pele de um mamífero, por exemplo, pelo mamífero. O que eles precisam? Eles precisam se orientar por temperatura. Os mamíferos e as aves são os únicos animais que são termorreguladores e são endotérmicos, quer dizer, produzem calor internamente. A pele dos mamíferos e das aves ela tem uma temperatura maior do que a temperatura ambiental. Então eles reagem a essa temperatura do corpo. Eles conseguem encontrar seus hospedeiros e conseguem reagir a esse hospedeiro através dessa temperatura maior. Tá? Dessa temperatura maior do que a temperatura ambiental. Isso é chamado de termotropismo. Pode ser positivo e pode ser negativo se ele for para afastar. Bom, aí falamos de alguns fatores abióticos que influenciam na vida dos insetos. O próximo fator abiótico que a gente vai falar é o vento. O vento influencia na vida dos insetos? Sim. De que forma? De forma que ele pode auxiliar na dispersão, ajudando ou atrapalhando o voo desses insetos. Na verdade, sabemos que o vento nada mais é do que movimentação do ar em relação à superfície da Terra. No que isso influencia? De várias formas, na verdade. Né? Uma delas é que ele vai modificar o clima, vai modificar os elementos de temperatura e precipitação. Vamos pensar, as nuvens, as massas de ar, as frentes frias, as frentes quentes,
nada mais são do que movimentações do vento. O vento que transporta nuvens e que transporta essas massas, tá? Então ele tem essa influência indireta, mas é um tipo de influência também. Outra forma, vai transportar calor e umidade e também transporta esses insetos voadores e não voadores. Eles vão acabar sendo levados, ajuda na dispersão ou atrapalha na dispersão, mas ele transporta também. Então essa é uma forma. E de uma maneira mais indireta também, intervindo ou, enfim, atrapalhando ou ajudando na altura de voo, né? Aqui tem um gráfico bem antigo, mas que não tem, assim, tem poucas modificações ainda hoje. A gente consegue perceber as alturas de voo aqui de algumas ordens de insetos, né? Aqui está na escala de metros, né? E aqui está mostrando algumas ordens de insetos. A gente vê aqui que, por exemplo, tem inseto que consegue voar a mais de 4.000 metros, a mais de 4 quilômetros. Isso aqui é uma altura relativamente grande, né? É o caso aqui de Homóptera, que na verdade hoje esses homópteros são cigarrinhas, não existe mais como ordem, como está aqui, mas a gente vai ver isso mais adiante. Mas isso não altera que esse inseto consegue voar nessa altura. Dípteros, que são moscas e mosquitos, os himenópteros, que são abelhas e formigas, né? Então tem vespas e tem abelhas que conseguem voar. Né? Agora, o contraponto, né? o contrário está aqui, ó, o Odonata. O Odonata voa bem abaixo de 1.000 metros, sei lá, talvez no máximo uns 100, 150, 200 metros, como está representado aqui nessa figura. O que a gente pode também entender, o que nós podemos tirar de informação daqui o Odonata é uma das ordens mais primitivas de insetos, junto com o efêmero, que está aqui do lado, o efemeróptera, a gente vai ver que também voa relativamente baixo. E essa ordem são insetos que têm o tipo mais primitivo de asa. Mesmo assim, voando relativamente baixo, eles voam muito rápido. O Donato, que são as libélulas, elas conseguem voar aí até mais de 80 km por hora. São predadores e excelentes voadores, insetos voadores. Então, nesse sentido, para nós, é importante também conhecer a biologia, a questão evolutiva e a estrutura desses insetos. Okay? Então, o vento influencia sim na vida dos insetos. Outro fator aqui, ainda, falando de fatores que influenciam, é o alimento. Só que agora saímos de um fator que é um fator abiótico e passamos para um fator biótico. O alimento é vivo ou foi vivo. O alimento é bem importante, porque vai influenciar na distribuição e na abundância dos insetos. O inseto vai estar em um local que tem alimento para ele. E essa população só vai ser grande, só vai ser significativamente maior se tiver alimento suficiente. Então vamos pegar o exemplo do nosso dia a dia. Uma lavoura lá que tem soja. Se tem soja, soja é alimento para algumas espécies de insetos. Quanto mais soja tiver, mais insetos tem que se alimentam daquele tipo de material. Por exemplo, lagartas que vão se alimentar de folhas. Quanto mais folha tiver, mais lagartas comendo folhas vai ter. Nesse momento se torna um problema porque a população pode atingir um nível de dano econômico. Com relação à produção agrícola, o que nós não devemos deixar acontecer é que esta população de insetos atinja esse nível de dano econômico. Nós temos que manter ela, na verdade, bem abaixo disso, que é num nível conhecido como nível de controle ou, melhor ainda, no nível de equilíbrio. Isso veremos aqui logo mais à frente. Tá? Então, o alimento com certeza influencia na distribuição e na abundância dos insetos. Bom, a abundância está na dependência de maior ou menor suprimento de alimentos. A gente já falou, se tiver mais comida, maior população. Tá? E outra, antes da gente passar, a distribuição desses indivíduos ela está relativa à presença ou não daquele tipo de alimento. Vamos pegar um exemplo aqui de novo, puxando para a parte agrícola, de novo falando de soja. Se eu tenho lagartas que se alimentam de folhas, eu preciso me preocupar com a lavoura desde o momento que a lavoura começa a apresentar folhas até o final. Ou seja, enquanto tiver folha, eu preciso olhar, eu preciso me preocupar com lagartas. Eu vou fazer o levantamento, vou fazer monitoramento e se tiver que controlar, eu vou tomar a decisão pelo controle. Agora, percevejos na soja. Percevejos não se alimentam de folhas e de hastes.
Percevejos se alimentam de vagens. Se não tem vagens, ou seja, se a planta não está na fase reprodutiva, eu não preciso me preocupar com percevejos. Então, estão entendendo? Eu não tenho alimento para aqueles percevejos naquele determinado momento. Então, não vou me preocupar com eles. Tá? Nós temos um exemplo disso aqui. Ó. É um exemplo aqui em cultura de algodão. Então, nós temos aqui algumas espécies de pragas do algodão. Aqui nós temos os estágios, né? Tem 5 estágios representados aqui. Ó. Na letra A, algodão novo, início de desenvolvimento da planta. B, início de desenvolvimento. C, florada, ou seja, início do que aqui? Início da fase reprodutiva. Então, a gente pode considerar A e B fase vegetativa, C, início da fase reprodutiva das plantas. D, maçã, e E, os capulhos, já que é finalizando o ciclo da cultura. Então, reparem, aqui onde essas áreas achuradas, desenhadas aqui, significa que a espécie é a Apis vocipe e Frankniella estão presentes mais nesse início, né, um pouquinho na fase B e depois não tem mais. Quer dizer, eu não vou me preocupar nessas fases aqui com essas duas espécies. Essa outra espécie daqui, Eutinobotus brasiliensis, eu não vou me preocupar com ela aqui nesse começo, mas no final dessa fase e nessa fase. Também eu não tenho essa preocupação. Alabama argilácea, eu não vou me preocupar aqui, vou me preocupar daqui até aqui, ou seja, final da fase B até início da fase E. Mesma coisa para Heliotis virensis, para Pectinóphaga cipiella, Orsis nubielos e Disdercus. Quer dizer, eu tenho espécies que estão mais presentes na planta na fase vegetativa e eu tenho espécies que estão presentes na planta mais na fase reprodutiva. Por quê? Porque essas espécies aqui se alimentam de estruturas reprodutivas. Flores, ou frutos, ou sementes, sei lá. Aqui estamos falando especificamente de algodão, mas poderia ser qualquer cultura. Esse é um tipo de tabela que pode ser construído para qualquer cultura. Pegar listar todas as pragas dela e fazer essa tipo de distribuição. Essas informações são disponíveis para a grande maioria das culturas e para a grande maioria das pragas dessas culturas. Okay? Bom, para vocês conhecerem essas espécies aqui que estão listadas, né? Aqui, ó, a Apis vocipe é uma espécie de pulgão, né? Vamos lembrar que pulgão tem aparelho bucal sugador labial, então se alimenta de haste, de folha e tal, onde ele vai sugar o conteúdo do floema da planta. Mesma coisa para Frankniella, esse gênero. Aqui, na verdade, é um trips ou uma trips, que se alimenta também de conteúdo da folha ou floema. O Eutinobotus brasiliensis já é uma espécie de coleóptero, né, um bicudinho. A Alabama argilácea é uma lagarta, assim como a Heliotis virensis também é uma lagarta. A mesma para a Pectinóphaga cipiella, só para vocês conhecerem, né? Essa daqui é a lagarta da maçã, do algodão. Essa daqui é a lagarta rosada do algodão. E aí depois tem dois percevejos, o Orsias nubielos e aqui o Disdercus. Esse daqui, Disdercus, é o percevejo manchador do algodão. Esse daqui ele afeta principalmente no final do ciclo da cultura. E ele vai causar aí um tipo de dano que também é qualitativo, porque ele acaba manchando o algodão. Isso daí também tem um pouco de perda de qualidade, não só de quantidade, beleza? Então aqui só para vocês entenderem que na verdade a distribuição das espécies está totalmente conectada, está totalmente relacionada à presença e à abundância dos alimentos. Então, segundo os hábitos alimentares, eles podem ser... A gente vai discutir aqui agora, um pouco, na verdade, sobre os hábitos alimentares, se eles comem, se eles não comem, o que eles comem. Tá? É mais ou menos por aí que a gente vai abordar agora essa parte desse recurso, desse fator ambiental. Tá? Então, atróficos são aqueles insetos que não se alimentam. Tá, mas existem insetos que não se alimentam e conseguem se manter, na verdade, em uma fase, né? Então, atrófico. Quer dizer não, né? Tróficos está relacionado, trófos ou tróficos, né? Está relacionado a essas relações de alimentação. Então, os efemeróptera,
são insetos que têm a sua forma jovem desenvolvendo na água, são predadores. A forma jovem, que é uma náiade, né, aquática, ela se alimenta. Tem um ciclo de vida bem longo, na verdade. O adulto, por ter uma vida bem curta, de horas a no máximo dias, 2 dias ou até 3 no máximo, ele não se alimenta. Ele nem mesmo aparelho bucal tem, tá? Porque ele não vai conseguir se alimentar de nada. Então, eles são atróficos. O inseto também tem, isso aí a gente vê mais à frente, tá? Monófagos, mono, né, que é um fagos de alimentos, se alimenta de um tipo só, uma espécie só de alimento. O exemplo que a gente está vendo agora ali, que é a broca do café. Então, a broca do café é uma espécie que se alimenta única e exclusivamente do fruto de café. Ela não se alimenta de fruto de outra planta, nem de nenhum outro tipo de alimento. Então, mono, um só. Tá? E o polífago, né? Poli quer dizer vários, ou também em algumas situações classificadas como oligófagos, polífagos e oligófagos. Poli é muitos, oligo é poucos ou alguns. Então, se alimenta de 2 ou mais espécies de alimentos. Vamos pegar um exemplo do gafanhoto, que é um inseto que se alimenta de planta. Não vai se alimentar só de uma espécie de planta. Ele vai se alimentar de mais de uma espécie. Então, por isso que é polífago ou oligófago. Muitas espécies de pragas agrícolas são polífagas. Por isso que, para nós, é um desafio a mais controlar elas. Dependendo da cultura que está no campo, mesmo fazendo rotação de cultura, ainda ela está presente. Tá? A gente vai discutir algumas delas mais à frente. Plantófagos, que são também conhecidos como onívoros. Plantófaros ou onívoros são aqueles que se alimentam de qualquer tipo de alimento. Não só um tipo, não só 2, não só de origem vegetal, não só de origem animal. Se alimenta de tudo. Por exemplo, baratas. Baratas pertencem aí a uma ordem de insetos que, dentro dessa ordem, o grupo conhecido como baratas, eles comem tudo. Comem alimentos de origem animal e de origem vegetal, praticamente todos. Então, eles têm uma adaptação bastante interessante para conseguir sobreviver em qualquer tipo de situação, né, em termos alimentícios. Beleza? Bom, aí, quanto à qualidade, falamos aqui com relação aos hábitos alimentares. Se ele vai comer um tipo de alimento, 2 tipos, vários ou tudo. Agora, quanto à qualidade, aí ele pode ser, por exemplo, fitófago. Né? Um grupo de insetos com relação à alimentação são os fitófagos. O inseto fitófago, o que mais nos interessa na entomologia agrícola, é aquele que se alimenta de planta, de tecido de planta. Só que vamos lembrar, planta tem muita coisa, tem muito tipo de material, tem muito tipo de tecido proveniente de planta. Tem folha, tem flor, tem fruto, tem caule, tem semente, tem raiz, tem caules mais macios, caules mais rígidos. Esse material pode ser colhido, pode ser guardado, pode ser armazenado, pode ser mais seco, mais úmido, ou seja, aí com relação a isso nós podemos ter diferentes tipos de insetos fitófagos. Por exemplo, xilófagos, que são aqueles que vão se alimentar do lenho, uma brigaleria, por exemplo, dos cupins. O que é o lenho? O lenho é o xilema, é o caule da planta. Eles abrem galerias desse caule e vão se alimentar principalmente do lenho. Lembrando que existem cupins que se alimentam de madeira verde, de plantas verdes, vivas, e tem cupins que se alimentam de madeira morta. Eles têm capacidade, mais à frente a gente vai discutir isso aí, eles têm capacidade para conseguir digerir esse material. Tá? Agora, fleófago é aquele que se alimenta só de madeira seca. Tá? Só de madeira. Ele vai abrir uma galeria entre a casca e o lenho, que é o exemplo da broca da mangueira. Então, ele se alimenta de madeira. Pode ser que essa madeira ainda esteja na planta, ou pode ser que seja madeira seca. Nesse caso dessa broca, ela vai se alimentar na árvore. Se for um cupim que seja fleófago, aí sim ele pode se alimentar de um móvel, de uma madeira que esteja compondo uma estrutura, algo nesse sentido. Tá? Carpófago, carpos de frutos. Então, insetos que se alimentam de frutos. O exemplo mais clássico que nós temos é da mosca das frutas, que as larvas dela se desenvolvem se alimentando dos frutos, tá? Citófagos, se alimentam de sementes. Várias espécies de insetos que são chamados de carunchos, gorgulhos ou outros, né? Eles se alimentam de semente. Isso aqui, falando de semente, tanto na planta,
Não pode ser semente guardada, semente armazenada. Só que para aqueles insetos que são exclusivos do material armazenado, já tem uma outra classificação. Mas citófago é aquele que se alimenta de sementes. Vou pegar, por exemplo, lá, você tem uma lagarta que se alimenta da semente seca na vagem do feijão, na vagem da soja. Essa lagarta é uma lagarta citófaga, tá? Ou outro tipo de larva, outro tipo de inseto, tá? Polinífagos se alimentam de pólen. Isso daqui é fácil, né? Polinífagos. Polini, que vem de pólen mesmo. É o exemplo de abelhas. Abelhas se alimentam do pólen que elas coletam. Lógico. Desses aqui, e dos outros que a gente vai falar, alguns podem ser pragas. Por exemplo, cupim pode ser praga. Essas brocas aqui podem ser pragas. Como se alimenta de fruto também, se alimenta de semente também pode ser praga. Então, um inseto se alimenta de pólen, não necessariamente ele vai prejudicar a planta. Na verdade, na grande maioria esmagadora dos casos, quando o inseto se alimenta de pólen, ele ajuda no processo de polinização cruzada. E existe uma relação bem importante do polinizador com a planta polinizada. Tá? Rizófago se alimenta de raízes, de novos cupins. Cupim pode se alimentar de caule verde, ou de caule seco, ou de madeira, ou de raízes. Aí, nesse caso, quando eu tenho cupim se alimentando de raízes, sejam essas raízes de plantas cultivadas, eu posso ter os cupins como pragas. Assim, dessa forma, inclusive, eles estão relacionados como pragas secundárias da soja, do milho, do trigo, das pastagens e de outras culturas aí. Tá? Então, ó, aqui tem alguns materiais. Você tem madeira viva, madeira morta, você tem frutos, você tem semente, você tem pólen e tem raiz. Mas não é só isso que tem na planta, tem mais coisa. E outros materiais que são originados a partir da planta. Por exemplo, melífagos. Mas o mel não é da planta. Você pode pensar assim. O mel em si não, mas o néctar ele foi coletado na planta. E o que é mel? Mel nada mais é do que o néctar que é coletado pelas abelhas operárias. Esse néctar é secado no do papo da abelha, quer dizer, tira todo o líquido, tira as impurezas. A abelha regurgita o mel, que serve de alimento para as larvas das abelhas. Então, quem come mel são as larvas, tá? Principalmente as larvas das operárias. As operárias adultas se alimentam de pólen, como a gente já viu. Um pouquinho a coisa de mel. E a rainha se alimenta de geleia real. Tá? Então, melífagos, tem material. Filófagos, essas sim, são aquelas espécies que se alimentam das folhas. Por exemplo, lagartas ou vaquinhas ou outras espécies de insetos que comem folha. Nesse caso, ele podem causar desfolha grande quando você tem plantas ou populações bastante grandes desses insetos consumindo uma grande quantidade de folhas. Tá? Então, também podem se tornar pragas. Algófagos, embora não seja um material vegetal diretamente, né? Mas algas também são estudadas na botânica, então por isso tem uma relação mais próxima com as plantas aqui, por isso que está listado. Então tem inseto que se alimenta de alga. Alga é em ambiente aquático. Então larvas aquáticas, formas jovens, né? Pode ser náiade, de outras espécies que sejam aquáticas também se alimentam de algas, ok? Fungívoros, mesma situação. Fungo não é planta. Mas fungos também têm uma relação próxima por serem estudados e tal, próximos junto com as plantas. Também porque tem fungos que são produzidos de maneira comercial, né? Os cogumelos. E também tem insetos que se alimentam desses fungos. Né? Então, por isso chamado de fungívoros. Por exemplo, saúvas. Aqui tem uma relação interessante. Saúvas e formigas cortadeiras, elas cortam as folhas da árvore, mas elas não comem as folhas das árvores ou das plantas. Elas transportam esses pedaços de folhas até o formigueiro ou salveiro. Lá dentro elas vão cultivar uma espécie de fungo e elas se alimentam das hifas desse fungo e não da planta em si. Tá? Liquenófagos são aqueles que se alimentam de líquens. É o exemplo dos psicópteros, que são uma ordem de insetos também. Também não é um material de origem vegetal. Na verdade, ele é uma associação entre uma espécie de alga e uma espécie de fungo. Okay? E os succívoros, que são aqueles que se alimentam de seiva, principalmente de seiva elaborada, da seiva proveniente do floema, aquela que circula dentro do floema. E aí, nesse caso, pode causar também problemas para ser pragas. Por exemplo, dos pulmões,
tem várias outras espécies que também são sucívoras, tá? Pletrófagos, como eu falei para vocês, se alimentam de produtos armazenados. Esses produtos armazenados podem ser em sementes, né? Milho, soja, feijão, cevada, aveia, trigo, triticale armazenado. Mas pode ser folhas armazenadas, por exemplo, folha de fumo, outro tipo de folha. Pode ser madeira armazenada. Pode ser outro produto de origem vegetal e que seja armazenado. Esses insetos são chamados de petrófagos. Por exemplo, dos carunchos aí que a gente já falou, tá? Bom, se o inseto não é fitófago, ele é zoófago. Zoófago se alimenta de produtos de origem animal. Então, por exemplo, carnívoros, aqueles insetos que se alimentam de carne, são os besouros. Aí o exemplo, carábide ou outra espécie, outra família de besouros também se alimenta de carne. Né? Um animal morto, por exemplo, tem carne lá, carne fresca ou não, esse inseto se alimenta. Predadores, nesse caso ele vai se alimentar de presas vivas, louva-a-Deus, joaninha, percevejos predadores, outras espécies de besouros predadores, se alimentam de outras presas, tá? Insetos ou não. Canibais, insetos que se alimentam de indivíduos da mesma espécie. É o exemplo da lagarta do cartucho do milho, tá? Então a Spodoptera frugiperda, geralmente se observa que tem uma lagarta só por cartucho de milho. Por quê? Cadê as outras? As outras foram consumidas por essa que sobrou, tá? Hematófagos, já falamos deles aí nessa aula, são os insetos que se alimentam de sangue, o exemplo dos barbeiros, das moscas, dos pernilongos, entre outros. Tá? E parasitas. Insetos parasitas são aqueles que se alimentam sobre o hospedeiro de algum tipo de tecido, de fluido, de sangue. O exemplo que eu coloquei aqui para vocês é do berne. Né? O que é um berne? Um berne é uma larva de uma mosca da família Oestridae, que se estabelece no tecido epitelial ali subcutâneo logo dos mamíferos principalmente, mas tem também algumas que afetam os animais. Esses insetos precisam desse hospedeiro para se alimentar e completar seu desenvolvimento. Tá? E coprófagos são aqueles que se alimentam de fezes animais. Por exemplo, os besouros conhecidos como rola-bosta. As larvas se alimentam dessas fezes e acabam completando seu ciclo ali. Isso para nós é importante porque fazem com que essas fezes entrem mais rapidamente no processo de ciclagem de nutrientes. Tá? Detritívoros são aqueles que se alimentam de detritos dos animais, de pelos, de pena, de escama. São os piolhos da subordem Malófora. A gente vai estudar mais à frente as ordens, e nós vamos ver que a ordem dos piolhos ela é dividida em algumas subordens. Uma delas é essa daqui, que é a subordem Malófora. E os piolhos dessa ordem se alimentam do pelo do animal, ou da pena, ou das escamas dérmicas desse animal, e não de sangue. Então não são todos os piolhos que se alimentam de sangue. Tá? Ok? E aí, só para finalizar essa parte, essa segunda parte, os necrófagos são aqueles que vão se alimentar de material morto. Né? Ou seja, besouros e moscas. Por exemplo, quando você vê qualquer tipo de carcaça morta ou de resto de planta que tem insetos que se desenvolvem ali, você pode chamar eles de necrófagos. Tá? Saprófagos do material já em decomposição, já em processos avançados ou diferenciados de decomposição, principalmente de origem vegetal, mas pode ser animal também. Os geófagos vão se alimentar de solo, é o caso de algumas larvas de besouros. Não que o solo tenha nutrientes, não que tenha energia, mas na verdade a matéria orgânica que está nesse solo, sim. Algo parecido com o que a gente vê para os anelídeos, ou seja, para as minhocas. Tá? Aí o exemplo dos que a gente tinha falado anteriormente, dos rola-bosta. Tranquilo? Bom, acho que eu vou terminando aqui essa segunda parte. Né? Já deu um tempo significativo. E aí continuamos na próxima parte. Valeu, até mais.